Olá, boa tarde, eu sou o missionário Júnior aqui da cidade de Bauru. Estou fazendo então esse segundo vídeo, né, para um esclarecimento maior em relação à palavra de Deus, né? Então, o nosso primeiro estudo vai ser sobre este livro aqui, que é o do pastor Marcos Gladstone, lá do Rio de Janeiro. O pastor Marcos Gladstone, ele tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos e irmãs homoafetivos. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro já tem essa igreja montada, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, e agora tem vindo para o interior. O que consiste toda essa teologia inclusiva? Consiste que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não se importa se você é branco, se você é negro. Deus ele não se importa se você é rico, se você é pobre, se você é homoafetivo ou heteroafetivo. Deus ele ama você. Deus ele me ama da maneira que eu sou. E que Deus ele possa nos abençoar nessa tarde. O capítulo que eu gostaria de fazer a leitura hoje é o capítulo número 5, que tem como o título assim: procriação sim, mas e os eunucos? Né? Então, vamos iniciar. Diz assim: ele porém disse-lhes, nem todos podem receber essas palavras, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre de mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Então nós temos três tipos de eunucos. Os eunucos que se fizeram eunucos pelo reino de Deus, que nós hoje, né, ano de 2011, a gente pode tomar como homos padres, sacerdotes católicos. Hoje eles se fazem eunucos. O que é eunuco? Aquele homem que não tem relação com uma mulher, ele não se casa, ele não tem relações afetivas com uma mulher. Então, pode ser os padres, né, os sacerdotes católicos hoje. Temos também os eunucos que fizeram eunucos. Então, antigamente, para que os homens eles pudessem trabalhar nos palácios, né, e não coabitassem, não tivessem relações sexuais com as meninas que ali moravam, né, ali dentro do palácio, então o que aconteciam? Eles eram castrados fisicamente, cortavam então os seus órgãos genitais, as suas genitálias, para que não houvesse possibilidade então do quê? Da coabitação, da relação sexual. Então, o primeiro tipo de eunuco é aquele que se faz eunuco pelo reino de Deus. O segundo eunuco é aquele eunuco que se fizeram eunuco, então foram castrados, né? E tem um terceiro eunuco, e é esse eunuco que eu queria falar hoje, que é o eunuco que nasceu de mãe, que nasceu de ventre, já do ventre de sua mãe. Quem seriam então esses eunucos que nasceram de mãe? Quem seriam então essas pessoas, esses homens que não têm relação então com mulheres, né? Mas são abençoados de Deus, que fala aqui que Deus ele criou, Deus ele deixou assim, nasceram já de mãe. Que culpa teriam eles de ter nascido eunucos, né? Então vamos seguir aqui. Deus não fez a distinção dos sexos. Certamente Deus ele fez a distinção para a procriação. Mas qual é a resposta atualmente para um casal cristão que não deseja ter filhos? Certamente a liberdade de realizar o controle de natalidade e esquivar-se da prole. Veja o que disse o Senhor Jesus quando foi perguntado sobre o casamento e o divórcio. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher, e serão dois uma só carne. Isso está em Mateus no capítulo 19, no versículo 4 e 5. Mas o surpreendente ficou registrado no momento em continuação da passagem. Então essa passagem é a primeira, no qual nós podemos entender muito bem, porém existe uma continuidade, né? Que diz assim: ele porém lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram no ventre de mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, quando nosso Senhor ele diz assim que nem todos podem receber essa palavra, diz que nem todos ficarão nesse sistema de pai, mãe e filhos, macho, fêmea e filhos. Nem todos entrarão nesse sistema, mas o Senhor diz assim, nem todos poderão receber essa palavra, nem todos
caberão certinho nesse sistema. E aqui ele cita os eunucos. Esse eunuco nascido de mãe. Esse eunuco que é nascido desde o ventre, que não pediu para nascer eunuco, que não pediu para nascer homoafetivo. Né? Continuemos então. Quem são esses eunucos que assim nasceram no ventre de mãe? Será que o Senhor Jesus Cristo ele estava se referindo aos homossexuais? Será que ele estava se referindo então às lésbicas, aos gays, que hoje são marginalizados pela igreja, no qual sofrem ataques diariamente, não somente pela igreja, mas pela sociedade em geral? As palavras seguintes se encaixariam perfeitamente na narração de Jesus. Sei que nem todos poderão receber essas palavras, mas pela nova aliança, no meu sangue, existe o homossexual, que não está inserido no plano de casamento entre macho e fêmea, ou homem e mulher. Receba essas palavras quem puder. Estudando o uso da terminologia eunuco na história, tanto no Antigo como no Novo Testamento, constatamos que o uso da palavra eunuco se referia tanto para os homens castrados, como para os homens que não se atraíam, eles não se sentiam atraídos por mulheres. Então são os homens que não se sentiam atraídos por mulheres. Então esses são os eunucos que aqui também estão dizendo. Observem, os eunucos nos filmes de época, né, são eles que cuidam da beleza, da realeza das mulheres nas cortes. Grande parte desses eunucos não eram castrados, mas sim uma parcela de homossexuais da época que era chamado ao serviço do reino para que não houvesse risco de ter relações com as mulheres. Para proteger as suas mulheres, então ali os governantes eles escolhiam então os homossexuais da época para que pudessem trabalhar nos palácios. Né? Então grande parte desses eunucos não eram castrados, e sim homossexuais. Os fatos históricos comprovam que esses eunucos que nasceram assim eram os homossexuais. Muitos até tiveram um grande destaque em sua época. Veja, por exemplo, a história de Alexandre o Grande. Pois um belo eunuco, né, era o amor da vida do grande imperador Alexandre. Um eunuco, ele se apaixonou por um eunuco, por um serviçal, por um empregado doméstico. Na Bíblia encontramos diversas referências sobre os eunucos, dentre elas o livro de Atos dos Apóstolos, quando Filipe, isso é de uma unção tremenda, de uma maravilha, de uma graça imensa. Preste muita atenção nisso. Quando Filipe foi enviado pelo Espírito Santo a pregar o evangelho inclusivo e sem impedimentos para um eunuco, alto funcionário, né, da rainha dos etíopes. E indo ele, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, o homossexual, homoafetivo: eis aqui água, que impede de ser batizado? Atos 2, no versículo 36. Veja a resposta de Filipe para o eunuco. Leia-se como a resposta do Espírito Santo para todos os homossexuais que hoje estão assistindo este vídeo. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o homossexual e Filipe batizou o eunuco. Isso está escrito em Atos 8, versículo 37 e 38. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja comigo, e saiba que Jesus ele te ama com amor imenso, com amor infinito. E que mesmo que o teu pastor diga que Deus ele não te ama, mesmo que o padre da tua igreja diga que Jesus ele não te ama porque você é gay, porque você é lésbico, porque você é homossexual, eu quero te dizer que Jesus ele te ama e te ama. Fica na paz do Senhor.